Fala galera do Clube da Aposta, tudo beleza? Meu nome é Thiago Milan, eu sou especialista de tênis e apostador Panther aqui no Clubão. E no vídeo de hoje, um vídeo muito legal, quero passar a minha experiência sobre uma gestão de banca, digamos assim, uma gestão de stakes, né? Qual que é a melhor forma da gente gerir as nossas stakes? Utilizar uma stake fixa? Utilizar uma stake variável? Eu vou falar sobre esses conceitos, vou explicar a diferença de ambas e vou falar também da minha experiência de 4 ou 5 anos como apostador Panther, utilizando a gestão, a stake fixa e também a stake variável. Vem comigo, roda a vinheta! Bom galera, vamos falar então um pouco sobre a gestão de stakes, né? Vou falar de duas gestões de stakes muito utilizadas pelos apostadores Panthers e também por mim, que é a gestão com stake fixa, né? E a gestão com stake variável. Mas qual é a diferença de ambas as gestões, né? Falar um pouco das características da gestão de stake fixa primeiro, tá? Como já fala o nome, stake fixa, ela não muda, né? É uma stake fixa, é um valor fixo que a gente sempre vai apostar. Vou dar um exemplo bem fácil de entender. Por exemplo, a gente tem uma banca de R$100. Então a gente divide a nossa banca, ou eu divido no meu caso, eu divido ela sempre em 100 unidades, né? Para eu fazer as minhas entradas, minhas apostas Panther. Então eu divido a minha banca em 100 unidades. O que seria 100 unidades? 100 pedaços. Então se eu tenho uma banca de R$100, dividindo ela em 100 pedaços, cada pedaço, né? Cada stake seria R$1. Então na stake fixa eu sempre vou apostar R$1 nesse caso, né? Se eu tenho uma banca de R$100 e utilizo stake fixa e divido ela em 100 unidades, eu sempre vou apostar R$1 em todas as minhas apostas, seja na odd 1,01, na odd 1,50, na odd 4, na odd 3, não importa. Cada aposta que eu fazer, eu sempre vou apostar uma unidade, ou seja, R$1 por aposta, tá? Bom, vamos falar um pouco então agora da stake variável. Como funciona a stake variável? Hoje eu utilizo uma gestão de banca com stake variável de 3 unidades, tá? Eu posso apostar uma unidade, 2 unidades ou 3 unidades. Vou dar o mesmo exemplo da stake fixa, tá? Eu dividi a minha banca, eu tenho uma banca de R$100, eu dividi ela em 100 unidades, tá? Então, se eu aposto uma unidade, eu vou apostar R$1. Se eu aposto 2 unidades, eu vou apostar R$2. E se eu aposto 3 unidades, eu vou apostar R$3. Então, nessa minha gestão de stake variável, no máximo que eu vou apostar por uma aposta são R$3, que seriam 3 unidades. Uma stake média, que seria 2 unidades, né, seriam R$2. E a stake mínima, R$1, uma unidade. Então, a stake variável ela vai modificando, né? A gente pode apostar R$1, R$2 ou R$3. Não é igual a stake fixa, que a gente sempre vai apostar uma unidade ou um valor fixo, né? Pode ser também sempre vou apostar 2 unidades, né, na questão da stake fixa. Então, essa é a diferença, são as principais diferenças, né? Stake fixa, a gente sempre vai apostar o mesmo valor, pode ser um valor de 1 unidade, R$1, pode ser um valor de 2 unidades, R$2, mas sempre o mesmo valor, a gente não vai modificar por aposta. Na stake variável não, conforme o valor, conforme a confiança naquela aposta, enfim, eu vou falar um pouco depois da minha experiência com essas duas gestões, eu vou falar sobre essa questão de confiança e valor. Na stake variável, a gente pode apostar uma unidade, R$1, né, no exemplo de dividir a nossa banca de 100 em 100 unidades, R$2, 2 unidades ou 3 unidades, ou até mais, 4 unidades, 5 unidades, vai depender da sua forma de utilizar a stake variável. Bom, vou falar então agora da minha experiência e vou dar minha opinião para qual é a melhor gestão de stake, né? Utilizar a gestão de stake fixa ou gestão de stake variável. Qual é a melhor no longo prazo? Qual que pode dar mais resultado para nós apostadores? Qual é a resposta? Qual é essa fórmula mágica? Cara, não tem uma resposta pronta. Depende de você, depende de mim, depende do trader, depende do Panther. Não tem uma gestão de banca que seja a mais correta para você ou a mais correta para mim, tá? Não tem a gestão de banca universal, a que vai ser melhor para você ou a que vai ser melhor para mim. A gente precisa testar. Eu precisei testar durante 4, 5 anos as gestões, tanto fixa como variável, para poder encontrar a melhor forma de trabalho. E você que está aí do outro lado também vai precisar testar.
primeiro apostar com stake fixa, né, e depois testar um pouco a stake variável para ver qual que é a melhor para a sua metodologia de apostas, tá? Com a minha experiência, o que eu posso falar para você, cara? Começa com a stake fixa, tá? Porque a stake variável, você precisa de um pouco mais de experiência no mercado das apostas aqui, e eu vou falar por quê. Então, se você está iniciando, ou se você ainda não tem muita experiência, está criando um método de aposta, ainda não sabe analisar muito bem, ainda não sabe como encontrar valor nas apostas, está começando aqui, tem 1 ano, talvez 2 anos de apostas, utiliza a stake fixa. Por quê? Porque é mais fácil, você não vai precisar se preocupar se vai ter que apostar 1, 2, 3, 4, 5 unidades por aposta. Sempre aposta o mesmo valor, tá? Sempre o mesmo valor. Se você dividiu a sua banca em 100 unidades, aposta sempre 1 unidade ou aposta sempre 2 unidades e não modifica, independentemente da odd, se é uma odd 1,50, se é uma odd 2, se é uma odd 3. Sempre aposta o mesmo valor, sempre utilize a stake fixa. No começo é muito mais fácil assim, tá? Por quê? Por que é mais fácil utilizar a stake fixa no começo? Porque a gente ainda não tem uma metodologia bem definida, a gente não sabe encontrar valor, a gente não sabe se tem mais valor naquela aposta ou se tem menos valor, a gente está testando, tá? E para a gente cometer menos erros e a nossa gestão de banca durar mais, o nosso capital ele ficar mais seguro, é melhor utilizar sempre a stake fixa. Tem vários apostadores também profissionais que são excelentes apostadores, que já estão no topo, com resultados muito bons, que utilizam a stake fixa, justamente para não ter esse problema, digamos que é um problema também emocional. Às vezes você erra uma aposta que você apostou um pouquinho mais e você, mas o que eu errei aqui? Eu não deveria ter apostado mais, eu deveria ter apostado aquilo que eu sempre aposto, né? Então, não tem certo ou errado, mas o que eu indico para quem está começando é utilizar uma gestão de stake fixa, porque essa questão emocional de apostar mais ou apostar menos, ela vai ser jogada de lado. Você vai se preocupar somente em lapidar sua metodologia, sempre vai apostar um valor fixo, né, de stake fixa e não vai ter problemas com isso. Então, se você está começando, utilize a stake fixa. Tá, Thiago, mas quando utilizar a stake variável, você utiliza a stake variável? Sim, eu utilizo hoje na minha gestão. Depois de 4, 5 anos como apostador profissional, eu utilizo a stake variável. Para mim, é onde eu consigo rentabilizar, consigo extrair mais valor do mercado. Porém, a gestão com stake variável, a gente precisa ter mais experiência. Por quê? A gente precisa saber analisar e ver se aquela aposta tem mais valor, se tem menos valor, quantos tickets de valor, quantos tickets a mais, quantos tickets a menos, enfim. A gente precisa saber analisar realmente e já ter uma metodologia bem definida de aposta, saber quando eu vou apostar 3 unidades, quando eu vou apostar 2, por que eu estou apostando 2, por que eu estou apostando 3, não, essa aposta aqui não tem tanto valor, eu vou apostar somente 1 unidade. E para você ter toda essa experiência, saber quando vai apostar 3 unidades, quando vai apostar 2, quando vai apostar 1 unidade, você precisa de tempo, não vai ser de uma hora para outra. Você já precisa também de uma metodologia bem definida e ter um emocional bem preparado para, por exemplo, eu apostar 3 unidades no Roger Federer, né? Eu sou apostador em tênis. Eu vou lá, aposto 3 unidades no Federer na odd 2. Eu sei que aquilo tem muito valor, né? Como que eu divido, né, essa questão de 1 unidade quando eu aposto 1, 2 ou 3, tá? O Federer saiu com odd 2, eu fiz uma análise daquele jogo pré-live. Para mim a odd do Federer tinha que estar 1,60, 1,65. Então ali tem 35 tickets de valor, tem quase 40 tickets de valor, isso é muito valor. Então eu tenho que aproveitar esse erro do mercado. Então, para eu aproveitar esse erro do mercado, eu preciso apostar um pouco mais, porque não é toda hora que o mercado vai me dar 30, 40 tickets no mercado asiático, como é o circuito do tênis, né, que tem muita informação. Então, quando tem muito valor, eu vou apostar mais, eu vou apostar 3 unidades, ou posso apostar 2 unidades. Quando tem menos valor, por exemplo, nesse caso do Federer, tá? Não tava odd 2, tá? Tava odd 1,75. E na minha análise que eu fiz, tinha que estar 1,65. Tem 10 ticks de valor. Então eu vou apostar 1 unidade, porque 10 ticks tá ok. Não posso apostar 3 unidades numa aposta que não tem tanto valor, que só tem 10 ticks. Então eu aposto uma só. Então é assim que eu baseio, é assim que eu faço a minha gestão variável, a minha stake variável. Depende do valor da aposta, depende da análise.
E para você ter essa análise apurada, para você ter essa metodologia bem definida, você precisa de tempo e precisa também de emocional. Porque se você erra uma aposta, por mais que tenha valor, isso não é garantia que a aposta vai ser acertada, digamos assim. Não é garantia que o Federer vai ganhar aquela partida. Ele pode chegar naquele dia e jogar mal. E mesmo com a sua análise tinha muito valor. E você foi lá, eu apostei, no caso, 3 unidades e perdi 3 unidades. Você vai estar preparado para perder 3 unidades? E talvez na próxima aposta, detectei também muito valor, coloquei 3 unidades, perdi mais 3. Na outra, apostei mais 3 unidades também, dentro da minha metodologia, seguindo a risca, tem valor, vou colocar 3 unidades. Errei a aposta, perdi 9 unidades, assim ó, uma atrás da outra. Você, apostador, vai ter emocional para aguentar, talvez uma bad run, de pegar apostas que têm muito valor, mas que não deram certo, né? Porque é um jogo, querendo ou não, um jogo, o Federer pode acordar mal, o Nadal pode acordar mal, e eles jogarem mal e você perder aquelas 3 unidades. Por isso que a questão de utilizar a stake variável, ela demora. Você precisa testar, você precisa ter experiência de mercado para poder até aguentar um rojão, de ter um mau momento, de fazer boas análises, de detectar o valor e errar 2, 3, 4 apostas com a stake máxima, né? No meu caso aqui são 3 unidades. Eu posso errar 3, 4, 5 apostas seguidas e perder 10, 15 unidades e eu vou estar preparado para perder. Se você não está preparado ainda, você tem que rever a sua metodologia, a sua gestão de stake e talvez utilizar a stake fixa, tá? Então tem toda essa questão. Você precisa ter muita experiência para utilizar a gestão de stake variável, não é fácil, tá? Então mais ou menos é assim. Eu hoje utilizo a gestão de stake variável para as minhas apostas Panther, né? Stake variável com 3 unidades. 1 unidade, 2 unidades ou 3 unidades. Bom, galera, então esse foi o vídeo onde eu falei sobre a minha experiência utilizando a stake fixa e também a stake variável. Não tem uma que é melhor que a outra. Cada gestão de stake tem que ser adaptada a seu método de trabalho, a sua forma de apostar Panther, a sua forma de trabalhar dentro do mercado. Então, testem, é muito legal testar bastante com stake variável, mudando a stake, mudando a confiança. Testem também com stake fixa, sempre apostando no mesmo valor, porque assim vocês vão se adaptar, vocês vão ver como a metodologia, como o método de vocês nas apostas se adaptam melhor aqui nesses dois tipos, né, de gestão de stake. Beleza, galera? Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se tem dúvidas também, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou tratar de responder para todos vocês. Beleza? Até o próximo vídeo. Abraço!